Hoje, o nosso sacrifício que Deus quer de nós é a nossa expressão de amor e fidelidade. Se eu posso comprar um objeto para me usar, posso comprar um relógio, posso comprar um sapato, posso comprar uma roupa, posso comprar um carro, posso comprar um apartamento, posso comprar o que for, legal. Mas eu teria a mesma disposição de honrar a Deus também com uma oferta? Fica essa pergunta. Mas no momento de honrar a Deus, terá essa mesma disponibilidade? Na hora de honrar a Deus, terá essa mesma disposição? Ah, não vou para a igreja não, eu estou cansado. Ah, mas hoje é culto de Santa Ceia, né? Ah, mas Deus sabe que não dá para mim, eu estou muito cansado. Deus está vendo a sua preguiça e você quer vencer. Eu quero vencer, eu quero chegar lá e não sei o quê, mas você não honra a Deus. Você honra as suas vontades, mas você não honra a Deus. Você honra a sua vaidade, mas você não honra a Deus. Quando chegaram ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, o meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo contudo respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse ao seu servo: se formos, o que poderemos lhe dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isso ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou: muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: o vidente está na cidade? Elas responderam: sim, ele está ali adiante. Apressem-se, ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar, no monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade e, ao entrarem, Samuel vinha na direção deles, a caminho do altar no monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Preste atenção, que o Senhor já havia dito para o profeta o que iria acontecer. Amanhã, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre o meu povo. Unja como o quê? Como líder. Observe que não está escrito rei. Unja como líder sobre o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo. Isso era Deus falando com Samuel. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. O seu clamor chegou? Que clamor foi esse? O povo pedia um rei. O povo pedia um rei, pedia a Deus. Deus não concordou muito com essa ideia, mas o povo insistiu. E Deus disse para Samuel: eu atentei para o pedido deles.
Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: esse é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? E respondeu Samuel: eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e toda a família de seu pai? Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita? Ou seja, eu sou o menor, eu sou a menor tribo, eu sou da tribo menor, e da tribo menor eu sou o menor. Ele está dizendo para o profeta: da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então estás me dizendo isso? Então Samuel levou a Saul e seu servo para a sala e deu a eles lugar de honra. Diga, lugar de honra. Ele não tinha nem se apresentado. Levou a ele ao lugar de honra. Entre os convidados, cerca de 30 pessoas. E disse ao cozinheiro, o profeta disse ao cozinheiro: traga-me a porção de carne e lhe entregarei, e que lhe entregarei e mandei reservar. Que coisa forte. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Todos nós queremos resposta, sim ou não, gente? Se você tem um problema de saúde, você precisa de uma resposta. Se você tem um problema financeiro, você precisa de uma resposta. Quando eu falo de resposta, eu falo de direção. Quando você está enfrentando um problema familiar, você precisa de uma resposta, de uma direção. Todos nós precisamos de uma resposta, todos nós precisamos de uma direção. Saul sai da sua casa à procura das jumentas de seu pai que se havia perdido. Já havia se passado tantos dias e não encontram. Ele diz: vamos voltar. Já se passou muitos dias e a gente não encontrou nada. Daqui a pouco é o meu pai que vai mandar procurar a gente. Mas o servo diz: aqui perto tem um profeta. Deus fala na boca dele. Tudo que as pessoas perguntam, ele responde pela boca de Deus. Vamos lá. O Saul, mais uma vez eu quero replicar isso aqui, que eu estou falando de um Saul temente a Deus. Eu não estou falando daquele Saul que se perdeu. É o mesmo homem? Sim. Mas estou nesse momento falando de Saul quando ainda era temente a Deus. Quando você é temente a Deus, Deus abençoa você. Então quando o servo diz para Saul, que ainda não era rei, ele diz para o servo: como que iremos nos apresentar diante do Senhor se nós não temos mais nada? A nossa bolsa secou, nós não temos o que oferecer para Deus. Mas o servo diz: mas eu ainda tenho 300 gramas de prata. É pouco, mas eu ainda tenho. Você ainda tem fé? Quem tem fé, diga eu. Talvez você seja uma pessoa que não tenha lá aquela muita fé, mas você ainda tem um pouquinho de fé. E Jesus disse que se você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente para remover o quê?
montanhas. Eu quero ter um amigo assim, que me aconselhe, que me leve à presença do Senhor nos dias das minhas crises. Porque Saul olha para o servo e ele não esperava ouvir isso dele. Porque a gente sempre aprendeu que o maior abençoa quem? O menor. Mais uma vez, o maior abençoa o menor. Nesse caso, Saul era o chefe do seu servo, mas ele não tinha nada. Quem tinha era quem? O servo. Era pouco, mas tinha. Então é disso que eu estou falando para vocês. É disso que eu estou falando para vocês hoje aqui. Que a gente quer muito que Deus nos abençoe, mas a gente só se apresenta a Ele de mãos vazias. A gente só vem com pires na mão pedindo: Senhor, estou precisando disso, daquilo. A gente nunca se preocupa em honrar a Deus. E aí eu quero destacar a preocupação de Saul, de dizer: como é que eu vou se eu não tenho nada? Ele se preocupou de não se apresentar diante de Deus, irmãos. Isso foi uma preocupação, e é o destaque aqui da minha pregação para você. Se você quer ser abençoado, não se apresente a Deus, irmãos. Não faça isso. Impressione a Deus com a sua fé, impressione a Deus com o seu esforço, impressione a Deus com o seu suor, impressione a Deus com a sua oferta, impressione a Deus com o seu louvor, impressione a Deus com alguma coisa. Aí Deus vai te honrar. Presta atenção. Nisso, o Senhor já havia dito para o profeta Samuel: profeta Samuel, preste atenção, amanhã, a essas horas, vai aparecer aqui um homem, eu estou enviando ele. Saul sabia que estava sendo enviado por Deus? Não. Mas Deus, que sabe de tudo, disse: amanhã você vai receber aqui um homem da tribo de Benjamim. Eu estou enviando ele. Você vai receber ele aqui. Quando ele chegar, eu digo para você o que você vai fazer. Então Samuel já sabia, porque Deus havia o quê? Quando ele chega, ele pergunta para umas moças: escuta, alguém aqui sabe onde é que mora o vidente? E elas dizem: olha, ele mora bem ali na frente. Corra, porque ele já está indo para o lugar do sacrifício. E ele vai. E quando ele chega até o profeta, ele não se apresenta. Antes de ele abrir a boca, o profeta já diz: chega mais perto, vem para cá, você vai ficar aqui nos meus aposentos, nós vamos fazer um sacrifício para Deus. Não, mas eu trouxe aqui uma preocupação. Amanhã a gente trata disso. Não, mas é que não, amanhã a gente trata disso. O próprio profeta vai dizer assim: olha, eu sei que Deus te enviou aqui, porque Ele me falou ontem. Então você é meu convidado de honra. Entre aqui na minha sala, fique aqui, descanse com o teu servo, porque o Senhor me disse que você seria enviado. Eu vou cuidar. E quanto à sua preocupação das jumentas que estavam perdidas, quero dizer para você que há 3 dias elas já foram encontradas. Saul ficou muito feliz, porque ele disse: poxa, eu fiz essa viagem para encontrar os animais de meu pai, já foram encontrados e eu não sei de nada. Gente, Deus está trabalhando nos bastidores na sua vida. Você não sabe de nada e Deus está trabalhando. Você não sabe, porque a gente quer ver. Enquanto a gente não pegar, enquanto a gente não cheirar, enquanto a gente não vê, a gente não acredita. É um problema sério isso. Se você é um cristão, se você é um servo de Deus, não se impressione com o barulho do inimigo. Deus é com você. Diga: Deus é comigo. Mas o inimigo vai fazer barulho, o inimigo vai fazer isso. Deixa ele fazer o trabalho dele. Eu vou continuar na minha fé, e o meu Deus vai terminar o que começou. Deus vai terminar o que começou na minha vida. E aí, pessoal, quando eu li essa mensagem, eu aprendo muita coisa aqui. Porque Saul,
ele era um guerreiro, ele era um servo de Deus, ele era um homem temente a Deus. E daí o povo pediu um rei. O povo chegou para o profeta Samuel e disse: olha, o Egito tem um rei, a Síria tem um rei, e nós não temos. E o profeta disse: eu vou consultar o Senhor. O profeta vai falar com Deus, e Deus fala para ele: eu não gosto muito dessa ideia, porque eu sou o rei do meu povo, mas já que eles querem um homem, terão um homem. E então, quando Saul chega, o Senhor fala para Samuel: esse é o homem que eu falei para você. Você vai constituir ele como líder. Ele vai liderar para libertar o meu povo dos filisteus. Naquela época, a Síria atacava o povo de Israel de dia e de noite, assim como estão fazendo nesse exato momento. Assistiram o jornal ontem? Assim como estão atacando Israel, e Israel vai mandar o troco. Isso é um problema deles lá, que essas guerras não param, é cumprimento da palavra. Mas não vamos fugir da nossa mensagem. Nós também travamos uma batalha espiritual, sim ou não, pessoal? Direto. A nossa batalha espiritual na nossa mente, a nossa batalha espiritual dentro de casa, a nossa batalha espiritual no trabalho, em algum segmento da tua vida. Então, quando Deus fala para Samuel, ele aí é o que vai liderar o povo. Eu serei com ele. O povo pediu, então é ele que vai liderar. Note que o Senhor não está dizendo que ele vai ser, ele se tornou rei, sim, mas isso não saiu da boca de Deus. Deus falou líder, e o povo então chamou ele de rei, e Deus o abençoou. Mas do meio para o fim da missão de Saul, ele se perde. E eu não quero entrar nessa área porque é um pouco longa, mas você já sabe que do meio para o fim, Saul se perdeu. Como assim se perdeu? Ele deixou de honrar a quem? Ele se perde aí. Enquanto ele era aquele servo preocupado em honrar ao Senhor, o Senhor fazia o quê? Abençoava. Quando o servo disse para ele: não, mas vamos até o profeta, porque eu tenho algumas gramas de prata. Porque o Saul se preocupou em não se apresentar diante do Senhor de mãos vazias, e Deus viu que isso era bom. Então nós precisamos, preste atenção, nós precisamos aprender uma coisa. Começamos o culto hoje proferindo o salmo que diz que o amor de Deus dura para sempre. Todos os versos do salmo que lemos hoje o término fala que o amor de Deus dura para sempre. Maravilhoso isso, o amor de Deus dura para sempre. Mas o nosso, e o nosso a Ele, a nossa devoção a Ele, a nossa entrega a Ele, o dele dura para... Vamos lá, gente, o amor de Deus dura. Está escrito em todos a última parte dos versos do salmo que li hoje, no início do culto. O amor de Deus dura para sempre, o amor de Deus dura para sempre, o amor de Deus dura para sempre, o amor de Deus dura para sempre. E o nosso? E a nossa honra para Deus? E a nossa preocupação para Deus? Então, há muitas pessoas que andam hoje por aí preocupadas e agarradas com muitas coisas dessa vida, e querem que Deus lhe honre, e querem que Deus lhes abençoe, mas nunca se apresenta diante de Deus com uma oferta, seja ela votiva, seja ela de gratidão, seja ela de louvor, seja ela de agradecimento. Se apresenta diante de Deus de mãos vazias, e Deus fica só olhando. Ei, se eu sou o Pai, onde está o respeito? Se eu sou o Senhor, aonde está a honra? O Senhor está procurando isso em nós.
O Senhor está procurando isso em mim e em você. Quando é que nós vamos honrar a Deus? Quando é que nós vamos levar a nossa fé a sério? Quando é? Porque a gente está vendo um homem que diz assim: não, eu não vou lá não. A Bíblia não fala o nome do servo, mas quem sabe o Saul tenha dito: ô Joaquim, não vou me apresentar diante do Senhor de mãos vazias. E o servo disse: não, eu tenho, é pouco, mas eu tenho, vamos lá. Então eu quero despertar isso para vocês, pessoal. Às vezes nós queremos tudo de Deus, mas não oferecemos nada para Ele. Tudo isso começou com Abraão. Deus falou para Abraão, havia feito promessas: você será grande, você será pai, você será o pai da nação. E Deus fez um monte de promessa para Abraão. Abraão vive 15 anos ouvindo essa história de Deus, essas promessas de Deus. Ele agora está mais velho. A sua esposa, que era estéril, também está muito mais velha, muito mais longe, humanamente falando, de isso acontecer, de ela engravidar. Ela está muito mais distante, digamos, dessa possibilidade humana. Mas Abraão está ouvindo aquilo. E ele pergunta para Deus: o Senhor está me prometendo ser pai de uma nação, mas o filho que tenho é o Eliezer, não é filho meu com Sara. Como é que faz? E o Senhor disse: não, o que eu falei está falado. Eu falei, está falado. O Senhor então abençoa. Sara engravida na velhice e estéril, dá à luz, menino cresce. E Abraão ainda está preocupado porque ele não sabe como é que as coisas vão se dar. E o Senhor diz para ele: pega agora o teu filho, o Isaque, aquele pelo qual ele até cobrou de Deus. O Senhor está dizendo que eu serei pai de uma grande nação, mas eu continuo sem. Para mim isso é uma cobrança. Agora o menino já está com 12, 15 anos. E o Senhor diz: pega ele, o Isaque, e oferece para mim num altar. Deus pediu um sacrifício. Poderia ser uma vaca, poderia ser uma ovelha, sim ou não? Poderia ser 1000 bois, poderia. E o Senhor diz: eu não quero animais, eu quero o menino, eu quero o Isaque. Ele pega o menino e leva. O resto vocês já sabem. Para Deus concretizar na vida dele, pediu então uma oferta, um sacrifício. Nos termos pelos quais vivemos hoje, somos cristãos, o nosso sacrifício hoje é espiritual. O nosso sacrifício hoje é vencer a nós mesmos. Quem está me entendendo, pessoal, por favor? O nosso sacrifício hoje é vencer os nossos impulsos, é vencer a nossa vaidade. E muitas das vezes a gente não consegue vencer isso. Deus não quer que você hoje pegue um boi, pegue lá todo o seu salário, que você venda tudo e coloque no altar. Não estamos falando disso. Hoje o nosso sacrifício que Deus quer de nós é a nossa expressão de amor e fidelidade. Se eu posso comprar um objeto para me usar, legal. Posso comprar um relógio, posso comprar um sapato, posso comprar uma roupa, posso comprar um carro, posso comprar um apartamento, posso comprar o que for, legal. Mas eu teria a mesma disposição de honrar a Deus também com uma oferta? Fica essa pergunta. Fica essa pergunta. Você tem coragem de se deixar levar pela sua vaidade ou as suas vontades? Não há problema nenhum nisso. Mas no momento de honrar a Deus, terá essa mesma disponibilidade? Por favor, quem está me entendendo, gente? Na hora de honrar a Deus, terá essa mesma disposição?
Ah, não vou para a igreja não, estou cansado. Vou para a igreja não. Ah, mas hoje é culto de Santa Ceia, né? Ah, mas Deus sabe que não dá para mim, eu estou muito cansado. Deus está vendo a sua preguiça. Deus está vendo a sua preguiça. E você quer vencer. Eu quero vencer, eu quero chegar lá e não sei o quê, mas você não honra Deus. Você honra as suas vontades, mas você não honra Deus. Você honra a sua vaidade, mas você não honra Deus. E quer ser abençoado. E esse homem chamado Saul, que a gente prega tanto prego na cabeça dele, porque ele se desviou do Senhor, mas ele começou certo. Ele começou fazendo a coisa certa, ele se perdeu depois. Gosto da Bíblia porque ela não esconde isso. Ela mostra os acertos, mas a Bíblia também mostra o quê? Os erros. E nós estamos aqui para aprender. Começou bem. Como é que eu vou me apresentar diante do Senhor de mão vazia? Eu não vou fazer uma coisa dessa. E o servo disse: não, eu tenho aqui. É pouco, mas eu tenho. Nós não vamos perder essa oportunidade, porque nós estamos perto. O profeta mora bem aqui na região. Estamos próximo dele. E quando eles chegam lá, o próprio Saul fica sem entender de como ele foi recepcionado. Porque um dia antes Deus já havia falado o que iria acontecer. Samuel, amanhã você vai receber aqui um homem. Eu estou enviando ele. Receba-o. E nem Saul sabia disso. Então, quando você tem um coração despojado, quando você tem um coração que eu digo, é a sua vida voltada para honrar a Deus, Deus está cuidando de você mesmo sem você saber. Você não está percebendo, você não tem nem está percebendo. Você nem está percebendo o quanto Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Deus está trabalhando nisso. Deus está trabalhando. Você está morto de preocupado, como Saul, procurando as jumentas perdidas, mas elas já haviam sido encontradas há 3 dias atrás. Você crê que o seu problema já foi resolvido? Oh, quem crê, pessoal? O seu problema já foi resolvido há 1 dia, há 2 dias, há 3 dias atrás, há 1 semana atrás. Já está resolvido já. Já está. Cabe saber quem é você hoje. Coração orgulhoso, prepotente, vaidoso, ou um coração despojado a Deus? Senhor, a minha vida é tua. Antes de eu fazer alguma coisa da minha vida, o Senhor em primeiro lugar. Antes de eu fazer alguma coisa, você não tem problema nenhum de fazer alguma coisa para você não, pessoal. Não tem nenhum problema disso. Mas coloca Deus em prioridade. Não tem nenhum problema de você comprar a sua casa, o seu carro, o seu relógio. Não tem nenhum problema não. Mas coloca Deus na frente. Coloca Deus em primeiro lugar. Porque assim, quando a gente respeita a Deus, coloca Deus acima de tudo, a gente não sofre mais, não perde mais tempo, não tem mais prejuízo. Há pessoas que perdem tempo, há pessoas que gastam, perdem muito, porque não tem a direção de Deus. Quer fazer não porque eu estudei isso, não porque eu estou acompanhado com uma pessoa que entende muito disso. Mas Deus está com você? Porque se Deus não tiver, não vai dar certo não. Não é verdade? Não é verdade, pessoal? Eu estava vindo hoje para a igreja assistindo uma reportagem. A Apple lançou agora um celular bichão. Está todo mundo comprando, 15 mil reais um. Só que está tendo um problema, ele está esquentando. E agora? E agora? É disso que eu estou falando. A vaidade de querer ser o melhor, de estar na boca de todos, de pessoas se sacrificarem para comprar um aparelho celular de 15 mil reais para ele esquentar, para ele não funcionar corretamente. A sede do homem de estar em primeiro lugar em tudo, se não honra a Deus, vai ter prejuízo. Se não honra a Deus, vai perder. Você não quer perder. Você quer perder? Você quer ter prejuízo? Não. Então aprendemos com Saul
Aprendemos com Saul nesse quesito aqui, tá, pessoal? Não pega um corte da minha palavra e coloca aí, olha o que o bispo falou. Aprenda com Saul. Aprenda com Saul nesse quesito de honrar a quem? Enquanto ele honrou a Deus, foi só bênção. O triste é de que quando ele deixa de honrar a Deus, que agora ele já é rei, agora ele tem uma coroa, agora ele tem um exército que estão dispostos a morrer por ele, e aí ele vai se acomodando, não vai mais aos sacrifícios, não vai mais à festa das tribos, ele não comparece mais nas tendas para adorar o Senhor. Ele começa a pecar, ele começa a se desviar, ele começa com seus desmandos, matava quem ele queria. O profeta Samuel manda um aviso para ele, e ele diz: eu não quero saber. Ele começa a se distanciar do Senhor. Não demorou muito, o Senhor escolheu quem? Colocou Davi no lugar dele. O Senhor disse: olha, me arrependi, viu? E disse para o profeta falar para o povo: me arrependi de ter escolhido, ungido Saul, mas eu já escolhi um. Na verdade, quem escolheu Saul não foi Deus, quem escolheu Saul foi o povo. O povo vota errado. O povo não vota certo não, o povo só vota errado. O povo escolheu Saul, e o Senhor disse: mas eu já escolhi um. Já escolhi um, meu coração está com ele, meu espírito está com ele, ele me teme. Vai lá na casa do Jessé e escolhe um dos seus filhos. O resto você já sabe. O pequeno Davi, Deus o escolheu. A história você já sabe. O quanto Israel foi abençoado no comando de Davi, que até pecando contra Deus nos ensina como a gente pode recuperar o tempo perdido. Eu sei que você não é de costume ouvir um exemplo como esse. Saul pecou, se arrependeu? Não, continuou com o coração duro. Davi pecou, não pecou? Se arrependeu? E deu certo? Até nisso a gente aprende com Davi. Que pecou e não se arrependeu, e o seu fim foi trágico, ele se matou. Você sabe que Saul se matou, ele cometeu suicídio. E o Davi teve lá um problema com ele, de adultério, e ele pediu para Deus naquela altura. Não, ele não pedia, Davi, estou falando de Davi. Davi não orava para ter o seu reino novamente. Davi não orava para ter a sua coroa novamente. Davi orava para não perder a salvação. Chega, arrepia, não é? Ele não estava mais preocupado com a sua coroa, ele não estava mais preocupado com o seu trono, ele estava preocupado de ser salvo. Isso é temor, não é? Isso é temor, não é? Bote temor nisso. Então, pessoal, qual é a sua expressão diante do Senhor? Qual é o seu amor? Qual é a sua devoção diante do Senhor? É verdadeira? Qual é a sua expressão diante do Senhor? Que o seu coração seja voltado totalmente para Deus. Então, se é para honrar a Deus, não faça contas. Se é para honrar a Deus, se lance, mergulhe, vai de cabeça. Se é para honrar a Deus, faça o seu melhor. Se é para honrar a Deus, não fique olhando o relógio. Se é para honrar a Deus, mergulhe. Porque mesmo que você tenha saído de casa hoje dizendo assim: eu vou para a igreja adorar a Deus, mas Deus sabe que eu tenho uma preocupação de um problema para resolver. Conforme o texto que estamos lendo, o Senhor disse, através do profeta Samuel: o teu problema já foi resolvido há 3 dias atrás. Já foi resolvido já. O negócio aqui é outro. O negócio aqui, como o profeta disse, o versículo 8, o servo lhe responde, deixa eu voltar aqui, versículo 20: quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem, aqui ó,
Esse aqui que eu queria ler, ó. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e toda a família de seu pai? Nesse momento, o Saul, ele fica assim: eu não estou entendendo. Está falando de quê? Que as jumentas já foram encontradas? Legal. O profeta está falando, eu acredito, porque eu já ouvi falar do profeta. As pessoas vêm aqui, dizem a preocupação, e o profeta fala pela boca de... E o profeta está dizendo que o meu problema, que as jumentas já foram encontradas, fico feliz. Muito obrigado. Mas o que eu não estou entendendo é que o profeta está dizendo: e a quem pertencerá tudo que é precioso em Israel, senão a você e toda a família de seu pai? Saul ficou meio assim: não estou entendendo qual é o propósito. Deus agora estava trabalhando o futuro. O problema foi resolvido, agora Deus está trabalhando o quê? O futuro. O Senhor estava abençoando, traçando o que seria dali para frente, tanto a Israel, tanto a tribo de Benjamim, e quanto a própria vida de Saul. O Senhor agora estava tratando do futuro, dizendo o seguinte: olha, você entra aqui nos meus aposentos, fique hospedado nos meus aposentos. Saul, o Samuel, tem o mesmo S, né? O profeta Samuel diz para o cozinheiro: traz lá aquela carne lá, traz ela, faz um prato saboroso, porque esse homem aqui, Deus escolheu ele, por meio do povo Deus escolheu, e ele será o novo líder de Israel. E Saul ficou impressionado. Isso para mim é novidade, não esperava isso. Eu vim aqui para resolver um problema pessoal, questão da minha família, e agora Deus anuncia por meio do profeta que eu vou liderar a nação. Era muita bênção, pessoal. Então entenda que quando se tem um coração disposto a honrar a Deus, Deus resolve o teu problema que estava pendente, e Ele traça o teu futuro. Deus traça o que vai acontecer até o final desse ano na sua vida. O que vai acontecer nesses próximos 3 meses, outubro, novembro, dezembro? O que vai acontecer? Como é que vai ser janeiro? Deus está traçando. Levanta suas mãos, diga: eu recebo as bênçãos de Deus na minha vida. Agora diga assim: eu vou honrar a esse Deus de todo o meu coração, no nome de Jesus. Agora aplaude o nome dele bem forte. Ao nome do Senhor toda a honra e toda a glória. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.